O Mauro aqui, estou vendo aqui, tem um belo currículo aqui, envolve a sua graduação em Direito, depois mestrado em Direito Comunitário, enfim, é servidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará desde 99, é auditor de controle externo, é o coordenador hoje do Núcleo de Informações Estratégicas. Então, sem mais delongas, Mauro, quero te deixar bem à vontade aqui, eu vou sentar ali para aproveitar a tua manifestação, a tua palestra. Muito obrigado, conselheiro. Bom dia a todos. Sem mais delongas também, eu acho que, para a gente otimizar o tempo, que são várias palestras, vamos logo começar. Nós temos muita honra de termos sido selecionados como uma das boas práticas, né, no ciclo do MMD-QATC, e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará teve duas práticas contempladas, então a gente fica muito orgulhoso disso. Uma delas foi lá do nosso setor, né, eu sou coordenador do Núcleo de Informações Estratégicas, e, entrando já no tema, nós fizemos o informe de licitações emergenciais do Argos. Só para explicar rapidinho, o Argos ele é um ecossistema de robôs que nós temos lá, com várias facetas. Uma delas nós incluímos quando houve essa demanda, foi no auge da pandemia, né? Nós estávamos de lockdown, nós estávamos trabalhando em casa, e houve essa demanda da alta gestão para o nosso setor, e nós incluímos mais essa faceta no ecossistema de robôs Argos. Ele foi contemplado no QATC 28, na gestão fiscal e avaliações intergovernamentais, e auxílios intergovernamentais, desculpem. Ele é um informe de licitações emergenciais que foi desenvolvido durante logo os primeiros meses da pandemia, como eu falei, né? Nós estávamos no auge de tudo e a alta gestão viu que tinham várias contratações que a gente precisava ver de perto, né? Ter um acompanhamento mais de perto e mais rápido, mais célere. Então, esse robô foi criado com esse objetivo. Tinham vários municípios usando, né, a emergência de saúde como fundamento para realizar licitações em diversas modalidades, tanto pela Lei 8666, né, tanto quanto pela 13979 de 2020, que essa Lei 13979 ela foi editada, não sei se vocês lembram, mas lá no início, foi em fevereiro, né, de 2020, então o governo, os legisladores se anteciparam, foi logo no início mesmo da pandemia, e lá já autorizavam algumas contratações emergenciais, especificamente de saúde. Depois essa lei foi alterada, lá em agosto. Agosto foi a lei, teve uma medida provisória antes, eu não lembro agora o mês, que aumentou ainda, não eram só mais insumos de saúde, mas abriu para obras e tudo, então abriu bem o leque de contratações. Então, com isso, nós fomos demandados porque estavam havendo várias contratações nesse sentido, utilizando essas duas leis para dispensa de licitações. Antes de eu entrar aqui, é bom explicar que nós temos lá no TCM um mural de licitações, onde desde 2015 todos os nossos jurisdicionados, nós somos TCM, né? Então todos os jurisdicionados municipais nossos, eles são obrigados a publicarem nesse mural todas as licitações e dispensas e inexigibilidades, todos os procedimentos licitatórios que eles fazem. E tem um prazo muito curto. A nossa legislação, que prevê isso, a nossa resolução, ela prevê um prazo muito curto. Então, o acompanhamento realmente é bem para e passo. Nós temos uma agilidade nesse sentido que possibilita a alta gestão aos conselheiros emitirem medidas cautelares para poder a gente fazer frente a esse controle, né, bem para e passo mesmo, enquanto está ocorrendo lá, enquanto estão ocorrendo os atos e a licitação. Então, foi elegido, como nós estávamos todos de home office, nós elegemos que esse robô seria enviado no formato de e-mail. Ele chegava, né, porque já cessou ano passado, mas ele chegava para todas as 7 controladorias de controle externo que nós temos, que faz a fiscalização de conformidade, né, a auditoria de conformidade, desculpem, e a de Planfice, que é a nossa diretoria de planejamento e controle externo também, e que faz as auditorias. Então, chegam e-mails em todos eles, diariamente, chegavam e-mails para eles, para esses dois setores.
Os objetivos principais. Como eu falei, permitir a imediata consulta, né, às contratações e serviços e aquisições realizadas pelos municípios do Estado do Pará baseado nessa emergência de saúde. Então, ele diariamente, para saber como funciona lá, publicado no mural, ele entra na nossa base de dados instantaneamente. Então, nós temos, na hora, a informação de quando foi realizado algum processo licitatório no município. Isso desde a fase interna. O primeiro prazo, nós temos 2 prazos para falar sobre o mural. O primeiro prazo é quando finaliza a fase interna da licitação, que é na publicação do edital. Então, ele é muito célere, realmente, que a gente tem essas informações. E a segunda fase é depois, quando já houve todo o certame mesmo de disputa licitatória e tem o resultado já com o contrato, com a contratação e tudo, homologação. E esse é o segundo prazo. Mas, logo no primeiro, a gente já vê. Então, a gente já vê estimativa de custo, já vê várias coisas que dá para a gente fazer a auditoria. Um outro objetivo é que essas informações estavam disponibilizadas em até 24 horas após a publicação dos atos do mural de licitação, porque esse e-mail rodava todo dia pela manhã, cedo. Então, o que tivesse publicado até esse horário, ele estava disponível. Então, em até 24 horas, a informação já estava na caixa de e-mail dos auditores. O e-mail em si, ele resume todas as informações dos procedimentos licitatórios diretamente nesse e-mail, né, para eles, na caixa de e-mail deles, dos auditores. Nós adotamos uma metodologia comum em ciência de dados, né, que o nosso setor trabalha com ciência de dados. Então, a gente primeiro entendeu o problema, depois coletou esses dados, e no nosso caso foi relativamente fácil, porque estava nessa nossa base de dados interna, porque eles são obrigados a publicar no mural. Nós depois tratamos os dados, desculpem, analisamos e depois exploramos esses dados. Aí criamos e avaliamos o modelo de dados para ver se estava consistente. Depois disso, a gente passou a comunicar resultado e entregamos e mantivemos o modelo. Isso tudo foi num período... vai chegar logo depois, mas isso tudo foi num período de 1 semana. Então, nós fizemos em 1 semana, foi desenvolvido, foi testado e foi homologado o sistema para a gente enviar esses e-mails para todos. E foram envolvidos nesse projeto os seguintes setores: presidência, as controladorias de controle externo, a Diplanfice e o Núcleo de Informações Estratégicas. Como eu falei, nós baseamos em ciência de dados, que é o que a gente faz. E, na ciência de dados, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Então, foram envolvidos foram os setores todos, da parte de negócios e a parte de TI também, mas a TI interna nossa do NI. E nós fizemos um algoritmo de pesquisa de termos textuais com mineração de dados que remetiam à situação de emergência da Covid. O que quer dizer isso? O primeiro filtro que a gente fazia era baseado na lei, porque no mural ele dizia qual era a fundamentação daquele processo licitatório. E lá, se fosse a lei 13979, já caía. Só que a gente viu que faltava, porque eles contratavam também pela 8666, fundamentado pela 8666, com dispensas e inexigibilidades. Então, nós fizemos um algoritmo com várias palavras, como Covid, coronavírus, emergência em saúde. Nós criamos vários termos e algumas mudanças, porque, como no mural ele é declarado pelos municípios, eles podiam mudar uma letra, alguma coisa. E não, então, nós criamos também um machine learning, né, um aprendizado de máquina, para conseguir identificar aqueles termos corretamente, mesmo que tivesse uma variaçãozinha. E, com isso, a gente conseguiu pegar, eu acho que, pelo menos com a acurácia que a gente depois viu, mais de 98% dos termos estavam corretos. A gente teve muito pouco falso positivo e também muito pouco que a gente viu, porque no início a gente fazia a varredura manual para ver se tinha passado alguma coisa, e também era mínimo o que ele não pegava. Tá? Como eu falei também, tinha filtragem no campo do banco de dados para filtrar as modalidades específicas criadas pela lei. A gente dividia também
os e-mails, para não chegar um e-mail, não era um e-mail igual para todo mundo, né? A não ser a de Planfce e UNI, que recebiam de todo mundo, porque não estão vinculados às controladorias, mas as controladorias têm sua competência territorial. Então, cada controladoria cuida de um conjunto de municípios, mais ou menos 20 municípios cada controladoria. Então, a gente separava, né, esses processos licitatórios por controladoria e chegava já na caixa de e-mail só as afetas àquela controladoria. Nós fizemos esse envio de e-mails usando aqui uma parte um pouquinho mais técnica, usando a linguagem Python, que é a linguagem que a gente usa nesse ecossistema de robôs Argos. É a principal. Como eu falei antes, o tempo de desenvolvimento, implantação e implementação foi de 1 semana e teve custo zero, né? Porque nós já tínhamos as ferramentas, usamos a linguagem Python, que ela é gratuita, e usamos todas as bibliotecas necessárias também, todas que são sem custo para o tribunal, são todas gratuitas, open source. Esse robô teve o primeiro e-mail enviado no dia 20 de abril, e o último foi, ano passado, dia 30 de novembro, foi quando nós tivemos a resposta da alta gestão, que já não precisaria mais enviar esses e-mails, porque já tinham cessado. Interessante que, mesmo após a revogação da lei, ainda houve vários municípios que contrataram com esse fundamento. Então, por isso que a gente manteve até o final do ano passado, foi quando a gente viu que não tinha mais a necessidade disso, porque já não estavam mais usando. Então, passaram, salvo engano, 3 meses sem a utilização disso, e nós entendemos que já não precisava, que ficaria mais um entulho na caixa de e-mail dos auditores, porque eles recebem também outros e-mails diariamente. Como eu falei, o Argos é um ecossistema com vários robôs. Então, já tem... São 5 hoje, atualmente. Então, esses 5 disparam e-mails todo dia. Então, para evitar esse entulho, né, essa perda de foco dos auditores, a gente decidiu por descontinuar o envio desse e-mail, já que não é mais necessário. No total, foram enviados 2.107 e-mails. Tá? E também a gente teve notícias que foram emitidas várias cautelares. A gente não conseguiu catalogar quantas cautelares foram, mas foram várias cautelares emitidas pelos diversos conselheiros. Aqui eu vou mostrar um exemplo do e-mail que chegava nas controladorias. Eu espero que dê para ler, eu não sei se está muito pequeno, mas se vocês podem me dizer, e até para mim, para eu ler aqui também está meio complicado, mas vamos lá. Aqui, a primeira informação é o município, né, de que se trata. Depois, a modalidade, né, que pega lá no banco de dados também, que eles são obrigados a publicar no mural. A situação, essa situação é uma nomenclatura que nós utilizamos no mural. Então, quando eu vejo realizada aí, foi o que eu falei anteriormente, é quando já houve a contratação, a homologação, já tem tudo, é a segunda fase. Então, a segunda fase ela fica com status de realizada para a gente. Se fosse, num primeiro momento, só com a publicação do edital, estaria aí publicado. Tem a data de abertura, né, a data de abertura do certame licitatório, a data da publicação, essa não é a data da publicação no mural, mas sim a data da publicação que eles são obrigados a fazer por conta da legislação, da transparência do certame licitatório. O valor, aqui nesse caso, como ela já está realizada, já é o valor da contratação. Se ela tivesse publicada, seria o valor estimado ainda, que teria sido feito. Aqui, o objeto, com uma descrição sucinta, mas vale uma ressalva aqui. Todos esses dados eles são declarados pelos municípios. Depois a gente tem que fazer a conferência para ver se realmente foi isso. Mas eles são obrigados a mandar toda essa documentação, então a gente confere para ver se está tudo ok. E, por fim, nós temos aqui o Ver Detalhes, que, clicando no link, ele vai para um outro sistema nosso do tribunal, que é o sistema do mural mesmo, que tem até acesso público. E lá, clicando lá, vai ter a ficha da licitação com todos os detalhes da licitação, todos os campos, inclusive com alguns documentos, como editais, contratos, tem tudo isso na nossa página aí de acesso público. E é isso. A gente não tem muito o que falar, porque é um sistema relativamente simples, mas
como foi dito, eu acho que ontem, pelo palestrante Doni aqui, a gente tentou fazer uma coisa eficiente com o menor custo possível para atingir um objetivo que a gente queria, que era tentar pegar os desvios nas contratações, que a gente sabe que estavam muito complicadas à época. Então, nós tentamos ser o mais célere possível, um sistema simples, mas que eu acho que atendeu a finalidade, que era ter uma celeridade muito grande da gente poder analisar e auditar essas licitações, proporcionar isso aos auditores. Então, é isso. Muito obrigado. Aí estão os meus contatos para qualquer dúvida. E, se quiserem, eu estou aberto a respostas aqui, como eu combinei com a organização. Então, como foi um pouco mais rápido, estou aberto aqui a perguntas. Fico à disposição. Muito obrigado a todos. Bem ali. Bom dia. Bom Meu nome é Pedro, sou superintendente de controle externo lá no Tribunal de Contas de Minas Gerais. A gente tem algo semelhante a esse informe de licitações emergenciais, mas a gente busca os editais de outras bases. Vocês chegaram a pensar nisso, em pegar editais de outras bases também, ou deram alguma sequência nisso? Acharam algum entrave nessa busca? Porque esse é o nosso ponto hoje. A gente, diferentemente de vocês, não tem a publicação de todos os editais no nosso portal. E isso dificulta o nosso acesso aos editais. Vocês chegaram a pensar alguma coisa nisso também, ou a base de dados já foi suficiente? Então, o mural ele foi pensado lá atrás, como falou, respondendo essa pergunta, justamente por isso, porque a nossa realidade é municipal, né? Nós somos TCM, como eu falei antes. Então, não são todos os municípios que usam o Comprasnet ou outros sistemas que estejam disponíveis. Então, nós usamos o mural de licitações, que a gente entendeu que seria a forma mais fácil da gente pegar as informações das licitações. E, quando nós criamos o mural, a primeira coisa que a gente viu foi que não estava tendo tanta adesão logo no início. Então, nós tivemos algumas ações para poder fortalecer o mural. Sensibilização, nós fizemos muitos eventos, e também nós fomos demandados e criamos um sistema de pesquisas em diários oficiais. Então, nós temos um robô que faz a pesquisa nos diários oficiais. Tá? Lá no início, a gente baixava o nosso Diário Oficial do Estado do Pará, ele é em PDF. Então, tinha um robozinho que abria todo dia lá, pegava o PDF, quebrava o texto, separava por controladoria e a gente mandava para todas as controladorias de controle externo. Na época, nós tivemos a informação que tinham 2 pessoas que diariamente faziam isso por controladoria. Iam lá no Diário Oficial, procuravam essas informações e faziam cruzavam os dados, se estavam no nosso mural ou não já. Então, nós pegamos várias coisas que estavam publicadas no Diário Oficial e não estavam no mural. E os conselheiros foram muito efetivos nisso, muito diligentes, emitindo diversas cautelares também, suspendendo os processos licitatórios enquanto não houvesse a publicação no nosso mural. Então, com isso, desde 2015, nós criamos uma cultura nos municípios deles realmente publicarem no nosso mural. E, então, a gente não viu necessidade e também não vimos outra fonte da gente procurar. Porque, como eu falei, eles usam sistemas deles próprios, que eles contratam, junto com a contabilidade, normalmente, o sistema contábil deles, vários deles já fazem a licitação para eles, já gerenciam todas as licitações deles. E nós não temos acesso a essa base de dados. Então, nós não procuramos fora por conta disso. Eu volto a dizer, nossa realidade é municipal e a maioria dos municípios não usa o Comprasnet. Tá? O que nós temos um problema que a gente enfrenta é que nem sempre eles publicam nos diários oficiais do Estado ou da União, que são os 2 que o nosso robô busca. Eles vão em vários diários municipais de federações de municípios. Tem uma lá que é grande, eu acho que congrega mais ou menos 60 e poucos municípios, é a maior que nós temos em Belém, chama FAMEP. E eles criaram um diário oficial. Mas já há decisões no tribunal dizendo que ela não serve para atender o princípio da publicidade. Tá? Então, ele é obrigado realmente a publicar nos diários oficiais ou da União ou do Estado. Ou, se eles tiverem um próprio. Aí é o que a gente enfrenta também problemas, porque Belém, que é a capital, e alguns municípios grandes têm os seus próprios diários. E eles vivem mudando o layout.
E aí, quando a gente cria um robô que consegue pegar aquelas informações tabuladas, eles mudam o layout, aí a gente tem todo um trabalho. E lá no nosso tribunal, a gente tem uma equipe muito reduzida no NI. São 2 pessoas hoje que trabalham no desenvolvimento e na área de negócio, né? Eu sou formado em Direito e depois tenho especialização também nessa área de TI, em Ciência de Dados. Mas eu não sou profissional de TI. Nós temos um profissional de TI lá. Mas é muita coisa para 2 pessoas, então a gente não consegue fazer tudo. A gente vive solicitando que aumente o pessoal, mas eu acho que isso é em todo o Brasil, né? A gente tem falta de pessoal em tudo. Então, é isso. Então, respondendo objetivamente, nós não fazemos busca em outros lugares, porque a gente já tem essa cultura desde 2015 implantada, que eles têm que publicar no nosso mural. Aqui. Pois não. Parabenizar aí pela iniciativa de vocês, muito Obrigado. Interessante. Eu sou Adriano Marabuco, eu trabalho na auditoria de TI do Tribunal de Contas de Pernambuco, e eu fiquei com a dúvida em relação a essa parte da busca, né? Que você comentou que usaram as palavras-chave e usaram machine learning. Eu queria entender melhor como que vocês fizeram isso, porque eu acredito que é um dos grandes desafios nessa varredura de dados, é encontrar padrões que você consiga chegar no dado que você quer, né? E aí a gente tem uns trabalhos lá que a gente começou a usar com expressões regulares e tudo, mas muitas vezes acontece isso, né? De mudar o padrão e aí aquele sistema de busca não funcionar. Então, como vocês lidaram com isso para chegar nessa acurácia aí de 98%? Perfeito, vamos lá. Primeiro lugar, já fazendo meia-culpa aqui, como eu disse, eu sou da área de negócios, mas eu não sou da área de TI, né? Mas entendo um pouquinho. Então, o que nós fizemos? Nós identificamos, como eu falei no início, que não era só por modalidade que a gente ia pegar. A gente já tem essa informação tabulada no mural da modalidade. Então, esse, para a gente, é fácil, tranquilo, porque tabulado no mural, como é tabulado lá, eles não têm como digitar nada. Eles selecionam qual é. Então, esse acabou. O segundo foi no objeto, que eles descreviam o objeto e usavam outras modalidades, como dispensa e inexigibilidade. Nesses, a gente teve que implementar essa pesquisa. Nós começamos, eu não sei dizer exatamente, tecnicamente, qual foi o software utilizado. Tá? Eu sei que foi em Python, em uma biblioteca Python. Agora, eu não sei exatamente qual foi. Então, nós começamos com os termos mais fáceis, né, e corretos, e depois fomos, como eu disse, né, durante uma semana nós coletamos os dados, já tinha do mural um manancial de dados anterior, né, que eles já estavam usando desde abril, mais ou menos, de março, eles já começaram a usar licitações para isso. Então, quando a gente desenvolveu lá em abril, a gente já tinha dados mais ou menos de 30 dias. E era bem poupudo já o que tinha de contratações nessa época, de dados que a gente podia fazer primeiro a mineração, né, buscar eles, e depois fazer o treinamento no machine learning. E aí foi com isso que a gente fez. A gente começou a fazer o treinamento do machine learning nos dados anteriores e conseguimos criar um modelinho que ele começou a pegar corretamente. E continuamos com essa prática durante mais ou menos uns 3 meses, salvo engano. A gente ia lá diariamente, via e dizia, olha, esse aqui está correto, esse aqui não está correto, esse aqui vai. E conseguimos fazer o treinamento. Agora eu vou ficar te devendo realmente qual foi o software e qual foi a biblioteca do Python exatamente que a gente fez. Tá bom? Bom dia, Mauro. Bom dia. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Aqui é Aramis, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Eu queria saber, ali, quando tu falaste do algoritmo, se ele fez alguma análise para ver se naquela licitação, naquela contratação emergencial, tinha algum indício de irregularidade, ou ele só trazia informação dizendo que o município, né, está querendo contratar emergencialmente, para daí sim se fazer a análise. Isso, era exatamente isso. Nós só pegávamos a informação e manda por e-mail para os auditores. Aí os auditores é que faziam manualmente essa avaliação se tinha algum indício ou não. Hoje nós não temos, nós já temos no tribunal um sistema que já faz várias trilhas, tá? Principalmente em licitações, nós temos lá um sistema com mais de 100 trilhas automáticas que já passa e já entra nesse crivo. Então, nós já fizemos agora, mas na época não tinha. Então, realmente, era manual, ia para o auditor e eles tinham que fazer manual todo o serviço.